Ficha de trabalho número 3, dedicado ao Excel, exercício 4, função PROC-V, pesquisa automática com uma valorização de 2 pontos. Objetivo, criar uma área de pesquisa automática de utentes. 1. Cria a área adicional a partir da coluna K. Portanto, vamos criar esta área que está aqui adicional. Vamos então, começamos por unir aqui as células das colunas J e K. Vou botão direito do mouse, depois de as ter selecionado, formatar células e venho ao alinhamento e unir. Vou também pôr um preenchimento de, por exemplo, de um cinzento escuro. Já está. Vou agora reduzir o tamanho destas duas colunas, para isso seleciono e agora faço largura da coluna. Largura da coluna está com 8, eu posso pôr com 1. Pronto, é o que está lá e fica, portanto, ajustada para esta zona cinzenta. Agora tenho que criar esta área, que tem o número do utente a pesquisar, o nome, a idade, o IMC e o estado. Vamos então pôr aqui no L número do utente a pesquisar. Depois tenho, vamos pôr os nomes, portanto, nome, idade, IMC e estado. Vamos pôr também, aqui está mal, portanto isto era uma abaixo, vou fazer uma cópia, porque a outra linha ficava sem nada, e esta linha aqui vai ficar também unida, portanto depois de selecionar formatar células, alinhamento, unir células, e o preenchimento é pôr aqui um cinzento claro, e apago aqui o nome. Já está. Agora tenho que fazer uma tabela. Vamos fazer a tabelinha. Selecionar, formatar células, limite. Pomos os contornos exteriores com linha dupla. As linhas interiores, uma linha contínua, fina. Aqui o número do utente a pesquisar, portanto, também é com fundo azul escuro e letras brancas. Já está. Eu agora tenho que ajustar novamente aqui. E aqui, portanto, esta zona, este quadradinho, é fundo encarnado. O nome, a idade e o IMC, o nome, a idade e o IMC estão a negrito. Já está. Portanto, já criámos a área, número do utente, nome, já está. Vamos agora continuar com a ficha, portanto, já criámos esta área. E agora diz, usa as seguintes fórmulas, que é a fórmula com a função PROC-V. Mas antes de usarmos as seguintes fórmulas, as fórmulas que estão aqui, convém perceber o que é que fazem estas fórmulas. O que é a função PROC-V? A função PROC-V, que em inglês é VLOOKUP, se o nosso Excel tivesse em inglês, não era utilizada a função PROC-V, mas sim a VLOOKUP, que é equivalente, e serve para procurar um valor numa tabela e devolver informação associada a esse valor. PROC-V significa pesquisa, referência, observando na coluna vertical. Vamos já diretamente à sintaxe, embora o aluno deva ler toda esta informação, que dá uma explicação mais detalhada sobre a função PROC-V. Qual é a sintaxe da função PROC-V? A função PROC-V tem 4 argumentos. O primeiro é o valor a procurar, depois o segundo é a tabela, onde está, que neste caso é a nossa base de dados de utentes, o número da coluna e, finalmente, o quarto argumento, a correspondência exata ou aproximada. Vamos então, temos aqui exemplos para explicarem os argumentos. Valor a procurar, o valor que queres pesquisar. Por exemplo, se fosse o número do utente, eu diria, portanto, o número do utente, o número 5, se fosse o utente, o número 5. A tabela é o intervalo onde está a base de dados. No nosso caso, é de A2 a I11. Vamos confirmar. Portanto, começa em A2 e vai até I11. Reparem, vem daqui até I11. É a nossa tabela. Depois, o número da coluna é o número da coluna da tabela de onde queres devolver a informação. Por exemplo, se fosse o nome, é a coluna 2. Se fosse a idade, coluna 3. O IMC, coluna 7. Vamos confirmar. Nome está na coluna 2,
idade está na coluna 3 e o IMC está na coluna 7. Portanto, 3, 4, 5, 6, 7. Está na coluna 7, o IMC. Finalmente, o quarto argumento, correspondência exata ou aproximada. E normalmente nós usamos o falso, porque o falso significa procura exata, que é obrigatório em base de dados. Vamos então aplicar as fórmulas. Mas, como podemos ver, esta fórmula tem aqui nos argumentos, em cada argumento, cifrões. E convém perceber o que é que são estes cifrões. Mais abaixo, tenho uma explicação na ficha do que é que significam os cifrões. Vamos então aqui, à ficha, e está aqui. Isto tem a ver com referências relativas e absolutas no Excel. Ao escrever fórmulas no Excel, podemos usar dois tipos de referências às células, relativas e absolutas. A diferença entre elas determina o comportamento da fórmula quando é copiada ou arrastada para as outras células. Referências relativas, que são as referências que nós utilizamos até ao momento, nunca têm cifrões e adaptam-se automaticamente quando a fórmula é copiada para a outra célula. Deverão estar lembrados, quando nós arrastávamos uma célula, quando clicávamos na tecla Ctrl e arrastávamos para outras células, portanto, automaticamente a fórmula era copiada e alterada, de acordo com a célula para onde passava a fórmula. Usam-se quando queremos que a fórmula ajuste as células de origem e destino de forma dinâmica. Cá está um exemplo. Se tiveres a fórmula A1 mais 2 na célula C1 e copiares para C2, ela transforma-se em A2 mais 2. Referências absolutas, que é o caso, neste caso, que estamos a utilizar na função PROC-V. Têm cifrões antes da coluna e da linha. Não se alteram quando a fórmula é copiada. Usam-se quando queremos que a fórmula mantenha sempre na mesma célula ou a mesma célula ou intervalo fixo. Por exemplo, aqui neste caso, fixa a coluna A e a linha 1, porque tem dois cifrões. Neste caso, fixa apenas a coluna A, porque só tem o cifrão antes da coluna A. E neste caso, como o cifrão está antes do 1, fixa apenas a linha. Eu aconselho que o aluno, portanto, leia todos aqui os exemplos, portanto, a aplicação prática com o exemplo, que leia toda esta informação, que dá um esclarecimento maior e mais profundo do que são referências relativas e absolutas. Aqui no vídeo, para não tornar o vídeo demasiado grande, vamos continuar com o exercício. Então, o exercício, nós vamos aplicar estas fórmulas. Vamos então a nome e vamos copiar esta fórmula, que espero que o aluno já tenha compreendido. Se não compreendeu, deverá ler, não se deverá limitar apenas a copiar, mas sim a perceber exatamente a função. A fórmula, a perceber o que é que a fórmula faz. Portanto, vamos aqui a nome e vamos escrever a nossa fórmula. Dá-me aqui esta informação, o que significa é que não há informação, portanto, no argumento que está à procura. Eu tenho que escrever aqui, este é o meu input, e tenho que escrever aqui um input. Por exemplo, se eu disser que é o utente número 1, ele vai-me escrever aqui o nome do utente número 1. Conforme poderão constatar, o nome do utente número 1 é Ana, e ele escreveu. Vamos continuar e vamos aplicar também a fórmula para a idade. Ctrl C e vamos pôr na idade Ctrl V. E como vocês podem ver, portanto, a idade da Ana é 23. Portanto, mais uma vez, ele escreveu 23. Vamos agora para o IMC. E ele escreveu o IMC da Ana, o IMC 16,8. Portanto, aqui dá 16,7. Eu posso formatar apenas para uma casa decimal. Venho aqui formatar células, número e ponho apenas uma casa decimal e ele fica também 16,8. E finalmente copiamos a fórmula para o estado. Estado. E vamos vamos copiar a fórmula Ctrl V e o estado é magro. Reparem que a Ana é magro. Pomos agora, podemos fazer aqui um alinhamento ao centro e aqui também, peço desculpa. E agora podemos, portanto, reparem, quando eu agora escrevo ali o número do utente, ele dá-me imediatamente os dados desse utente, no que diz respeito ao nome, à idade, ao IMC e ao estado. Por exemplo, imaginemos que eu quero o utente número 6. Ele automaticamente identifica o utente número 6 com todos os seus dados. A Maria, com 44 anos, com um IMC 17,8 e que também é magra.
Por exemplo, se eu puser aqui o número 7, é o Pedro. Não, o número 7, peço desculpa, é o António. E o António dá imediatamente a idade, 54, tem um IMC de 27,4 e é obeso. Pronto, e cá está a dica. Testa vários números do utente e observa como os dados aparecem automaticamente e que foi o que nós fizemos. Agora, já agora, se quisessem também... O exercício terminou. Mas se quisessem também pôr aqui as cores, vinham a formatação condicional e faziam nova regra, portanto, e formatar apenas células que contenham igual a, se for obeso, portanto, formatar o preenchimento e põem encarnado. Se for, vamos criar também para o magro e para o normal, formatação condicional, nova regra, apenas células que contenham, portanto, igual a magro, formatar o preenchimento e fica amarelo. E, novamente, o normal, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, igual a normal, e pomos o verde, claro. Isto não constava no pedido, mas achei que era importante, uma vez que está aqui, portanto, o estado é identificado com cores. E reparem, se eu agora puser aqui, tenho um obeso, mas se eu puser aqui um normal, que é o caso do 8, vamos escrever 8, ele automaticamente muda para normal, que é o caso do João, que tem um IMC, portanto, saudável. Se colocar o da Ana, por exemplo, ou o da Maria, que é magra, portanto aparece amarelo. E está terminado o exercício. É tudo.